Você já quis apagar alguém da sua vida? Deletar o número, bloquear nas redes sociais, fingir que aquela pessoa nunca existiu? Pois é. Tenha cuidado. Porque às vezes, a pessoa não aceita ser apagada, mesmo que ela já esteja morta. A história que você vai ouvir hoje é sobre Júlia, uma mulher casada que teve um caso. Um caso que acabou em tragédia. E quando ela tentou apagar todas as provas, todas as mensagens, todos os rastros, ele continuou mandando mensagem. Do além. Antes de começar, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, de que cidade você é? Você acredita que espíritos podem usar tecnologia? Já recebeu mensagem de número desconhecido que te arrepiou? Comenta aí. Eu leio todos. Agora pega teu celular, coloca no silencioso, porque depois dessa história você vai ter medo de ver notificação de mensagem nova. Preparado? Então bora lá. Júlia tinha 38 anos e estava casada com Marcelo há 15 anos. Eles tinham 2 filhos, uma casa confortável em Curitiba, uma rotina estabelecida. Do lado de fora, era um casal perfeito. Mas por dentro, Júlia estava morrendo de tédio. O casamento tinha se tornado automático. Marcelo trabalhava demais, chegava em casa cansado, jantava em frente à TV e dormia. Não tinha mais conversas profundas, não tinha mais romance, não tinha mais nada. Júlia se sentia invisível na própria casa. Foi quando ela conheceu Gabriel. Ele era personal trainer na academia que Júlia frequentava. Jovem, 29 anos, bonito, atencioso. Prestava atenção nela de um jeito que Marcelo não fazia há anos. Elogiava, perguntava como tinha sido o dia dela, fazia piadas que a faziam rir de verdade. A princípio foi inocente. Conversas depois do treino. Depois virou troca de mensagens no WhatsApp. Mensagens que começaram falando sobre exercícios e dieta, mas rapidamente evoluíram para algo mais íntimo. Você é incrível, sabia? Gabriel escrevia. Seu marido é um sortudo. Júlia deveria ter parado ali. Mas a atenção era viciante. Ela começou a esperar ansiosa pelas mensagens dele. Checava o celular a cada 5 minutos. Sorria para a tela como uma adolescente apaixonada. 3 meses depois do primeiro contato, eles se beijaram no estacionamento da academia. Mais 2 semanas, e já estavam tendo encontros em motéis. Júlia mentia para Marcelo, dizia que tinha consulta médica, que ia encontrar amigas, que tinha curso no trabalho. O sexo com Gabriel era intenso. Ele a fazia sentir desejada, jovem, viva. Tudo que o casamento não oferecia mais. Mas Gabriel começou a ficar obsessivo. Mandava mensagens o tempo todo. De manhã, de tarde, de madrugada. Queria saber onde ela estava, com quem, porque demorava a responder. Ficava com ciúmes quando Júlia dizia que não podia se encontrar porque tinha compromisso com a família. Você ainda transa com ele? Gabriel perguntou um dia, depois do sexo. Gabriel, ele é meu marido. Mas você não me ama? Você disse que me ama. Eu amo, mas é complicado. Eu tenho filhos, tenho uma vida. Então larga ele. Fica comigo. Júlia sentiu o peso da realidade caindo. Ela não ia largar Marcelo. Não ia destruir a família por um caso. Gabriel era uma fuga, não uma solução. Eu não posso, ela disse, se vestindo rapidamente. Isso tem que acabar. Gabriel ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Mas não foi um sorriso feliz. Foi um sorriso perigoso. Você não vai me largar, Júlia. Eu não deixo. Ela saiu do motel com o coração acelerado. Bloqueou o número dele. Deletou todas as mensagens. Decidiu que nunca mais voltaria naquela academia. Foi a última vez que ela o viu vivo. 2 semanas depois de Júlia bloquear Gabriel, ela estava fazendo café da manhã quando o celular de Marcelo tocou. Ele atendeu, trocou algumas palavras e desligou com expressão séria. O que foi? Júlia perguntou, fingindo desinteresse. Lembra daquele personal trainer da tua academia? O Gabriel. O sangue de Júlia congelou. O que tem ele? Morreu. Acidente de moto ontem à noite. O Carlinhos, meu colega que treina lá,
acabou de me contar. A xícara de café escorregou da mão de Júlia e se estilhaçou no chão. Marcelo levantou, preocupado. Amor, tá tudo bem? Eu só me assustei com o barulho. Ela mentiu, mas as mãos tremiam. Que tragédia! O cara era novo. Que desperdício! Júlia passou o resto do dia em choque silencioso. Gabriel estava morto. Morto! E a última conversa que eles tiveram tinha sido ela terminando com ele. Ele tinha dito: "Você não vai me largar." E agora ele estava morto. A culpa veio como uma onda. Será que ele tinha se matado? Será que o acidente tinha sido proposital? Era culpa dela? Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, pensando, se torturando. Às 3 da manhã, pegou o celular para checar as notícias sobre o acidente. E então viu uma notificação de mensagem de um número desconhecido. Ela abriu, o coração martelando. Por que você me bloqueou? Júlia sentiu o sangue virar gelo. Quem era? Alguém que tinha pegado o número dela do celular de Gabriel? Alguém investigando a morte dele? Ela não respondeu. Bloqueou o número também. 5 minutos depois, outra mensagem. De outro número desconhecido. Bloquear não vai adiantar. Eu sempre vou achar um jeito de falar contigo. As mãos de Júlia tremiam tanto que ela quase deixou o celular cair. Isso era assédio. Alguém estava brincando com ela. Algum amigo de Gabriel que sabia do caso. Ela bloqueou esse número também. E desligou o celular. Na manhã seguinte, quando ligou o aparelho de novo, tinha 47 mensagens. Todas de números diferentes. Todas dizendo a mesma coisa. Você não vai me largar, Júlia. Era a última frase que Gabriel tinha dito para ela. Júlia começou a entrar em pânico. Deletou todas as mensagens. Bloqueou todos os números. Mas elas continuavam chegando. Dezenas. Centenas. Todas do mesmo remetente impossível. Gabriel. Gabriel, que estava morto. Júlia tentou se convencer que era coincidência. Que alguém estava fazendo pegadinha de mau gosto. Mas no fundo, ela sabia. De alguma forma, Gabriel estava mandando mensagem. Do além. E ele não ia parar até conseguir o que queria. Ela. As mensagens não paravam. Chegavam a qualquer hora, durante reuniões no trabalho, no meio da noite, enquanto Júlia jantava com a família. Sempre de números diferentes. Sempre com o mesmo tom obsessivo. Estou com saudades. Por que você me abandonou? Você é minha. Sempre foi. Eu posso ver você agora. Tá linda com essa blusa azul. Essa última fez Júlia olhar ao redor, apavorada. Ela estava usando blusa azul. Como ele sabia? Ela parou de usar o celular. Comprou um chip novo, número novo. Não deu para ninguém, nem para a família. Um número limpo, sem contato com o passado. Durou 3 horas. A primeira mensagem chegou no número novo. Achou que trocar de número ia funcionar. Júlia jogou o celular na parede, quebrando-o, comprou outro. Mesmo assim, as mensagens continuavam. Era como se Gabriel tivesse acesso direto ao aparelho dela, não importava qual fosse. As mensagens começaram a ficar mais perturbadoras. Eu tô te esperando. Você vai vir para mim. Mais cedo ou mais tarde. A morte não apaga o amor, Júlia. Só torna ele eterno. E então começaram as fotos. A primeira era uma selfie de Gabriel. Mas não era uma foto antiga. Era recente. Pelo ângulo, pela qualidade. E o fundo era escuro, nebuloso, como se ele estivesse em algum lugar sem luz. Mas o pior eram os olhos dele. Vazios. Completamente negros. Estou diferente, né? Mas continuo te amando. Júlia vomitou quando viu aquela foto. Correu pro banheiro e vomitou tudo, tremendo descontroladamente. Aquilo não podia ser real. Não podia. Ela procurou ajuda. Foi num centro espírita. A médium, Dona Clarice, ouviu a história toda e ficou séria. Minha filha,
Esse espírito tá obsedando você. Ele morreu com sentimentos muito fortes. Amor, possessividade, raiva. Esses sentimentos o mantêm preso aqui. E ele tá usando a tecnologia para se comunicar com você. Mas como? Como um espírito pode usar celular? Energia, minha filha. Tudo é energia. Espíritos conseguem manipular campos eletromagnéticos. E celulares são pura energia eletrônica. Ele encontrou um canal. Como eu faço ele parar? Você precisa cortar o vínculo emocional. Enquanto você sentir culpa, medo, ou qualquer sentimento forte relacionado a ele vai continuar se alimentando dessa energia e conseguindo alcançá-la. Mas eu não quero ter vínculo com ele. Eu terminei. Eu bloqueei. Mas você sente culpa pela morte dele. E ele sabe disso. Tá usando contra você. Júlia voltou para casa determinada a não sentir mais nada. Ia ignorar as mensagens. Ia fingir que não existiam. Mas naquela noite, recebeu uma mensagem diferente. Não era texto. Era um vídeo. Ela não queria abrir. Mas alguma força maior fez seus dedos tocarem no play. Era Gabriel. Filmando a si mesmo. Num lugar escuro. Ele sorria para a câmera, mas o sorriso era errado, torto, morto. Oi. Júlia. Saudades. Eu tô vindo te buscar. Hoje. Júlia entrou em pânico total depois do vídeo. Ela acordou Marcelo no meio da noite, chorando, dizendo que precisavam sair de casa agora. O que tá acontecendo? Você tá bem? Marcelo estava confuso, assustado. A gente precisa sair. Tem alguém vindo aqui. Quem? Júlia, você tá me assustando. Ela não podia contar a verdade. Não podia falar sobre Gabriel, sobre o caso, sobre as mensagens de além-túmulo. Marcelo ia achá-la louca. Ou pior, ia descobrir a traição. Eu tive um pesadelo horrível. Desculpa, foi bobeira minha. Ela tentou se acalmar, mas o coração continuava disparado. Marcelo voltou a dormir. Mas Júlia ficou acordada, sentada na cama, segurando o celular como se fosse uma bomba prestes a explodir. Às 3 da manhã, sempre 3 da manhã, o celular vibrou. Cheguei. Júlia levantou num pulo. Foi até a janela e olhou para a rua. Vazia. Nada além de carros estacionados e postes de luz. Outra mensagem. Não tô na rua. Estou dentro. Os pelos de Júlia se arrepiaram todos de uma vez. Ela saiu do quarto nas pontas dos pés. Acendeu todas as luzes da casa. Sala. Vazia. Cozinha. Vazia. Banheiro. Vazio. Mas a sensação de ser observada não passava. Aquela sensação visceral de que tinha alguém ali, mesmo não podendo ver. Ela voltou pro quarto. Marcelo dormia profundamente. Júlia deitou, puxou o cobertor até o queixo e fechou os olhos com força. O celular vibrou na mão dela. Estou aqui do seu lado. Júlia abriu os olhos lentamente. Virou a cabeça pro lado oposto ao de Marcelo, pro lado vazio da cama. E viu, por uma fração de segundo, uma silhueta, deitada ali ao lado dela, contornos de um corpo masculino. E aqueles olhos, negros, vazios, fixos nela. Júlia gritou. Marcelo acordou num pulo. O que foi? Tem alguém aqui. Tem alguém na cama. Marcelo acendeu a luz. A cama estava vazia. Só eles dois. Júlia, não tem ninguém aqui. Você tá bem? Quer que eu te leve no hospital? Eu vi. Eu juro que eu vi. Ela estava histérica agora. Marcelo abraçou ela, tentando acalmar. Você tá muito estressada. Acho que você precisa tirar uns dias de folga, descansar. Mas Júlia sabia que descanso não ia resolver. Gabriel estava ali. E ele não ia embora. Durante os dias seguintes, as aparições ficaram mais frequentes. Júlia via Gabriel nos reflexos, no espelho, na tela da TV, na janela do carro. Sempre observando. Sempre sorrindo aquele sorriso morto. E as mensagens ficaram mais ameaçadoras.
Se eu não posso ter você na vida, vou ter na morte. Você vai vir comigo, voluntariamente ou não. Sua família vai entender, eventualmente. Júlia percebeu, Gabriel não queria só assombrá-la. Ele queria levá-la. Queria que ela morresse para ficarem juntos no além. Júlia estava à beira de um colapso nervoso. Não dormia, não comia, vivia em estado de alerta constante. Marcelo insistia que ela procurasse um psiquiatra. Os filhos perguntavam se a mãe estava doente. Ela sabia que tinha duas opções, ou contava a verdade, ou ia enlouquecer de vez. Numa quinta-feira à noite, com as crianças na casa da avó, Júlia sentou com Marcelo na sala e contou tudo. O caso com Gabriel. As mensagens obsessivas. O término. A morte dele. E as mensagens de além-túmulo. Marcelo ouviu tudo em silêncio. Quando ela terminou, ele estava pálido. Não era raiva no rosto dele, era choque puro. Você me traiu, foi a primeira coisa que ele disse, a voz saindo rouca. Eu sei. E eu sinto muito. Eu cometi o maior erro da minha vida. Mas Marcelo, isso não é sobre traição agora. É sobre algo sobrenatural que está acontecendo. Júlia, você tá delirando. Mensagens de um morto. Aparições. Você precisa de ajuda psiquiátrica. Eu não tô louca. Ela pegou o celular e mostrou para ele. Centenas de mensagens. Todas de números diferentes. Todas de Gabriel. Marcelo leu algumas e ficou perturbado. Isso é algum tipo de vírus. Ou alguém hackeou seu celular. Então explica as fotos. Explica como ele sabe o que eu tô vestindo. Explica como ele aparece nos reflexos. Marcelo passou a mão pelo cabelo, claramente tentando processar. Eu não sei. Mas tem que ter uma explicação lógica. Naquele exato momento, o celular de Júlia vibrou. Ela olhou. Era uma mensagem de Gabriel. Mas dessa vez, não era pro número dela. Era pro número de Marcelo. Oi, Marcelo. Prazer. Sou o Gabriel. O homem que transou com sua esposa enquanto você trabalhava feito um idiota. E agora vou levá-la embora de você. Pra sempre. Marcelo leu a mensagem e ficou branco. Ele olhou pro próprio celular como se fosse uma criatura alienígena. Como ele tem meu número? Outra mensagem chegou. Dessa vez no celular de Júlia. Era uma foto. Deles dois. Sentados ali na sala. Tirada de dentro da casa. Do ângulo da janela. Como se alguém estivesse observando de dentro. Marcelo levantou num pulo. Quem tá aí? Sai da onde tá. Eles revistaram a casa inteira. Trancaram todas as portas e janelas. Ligaram o alarme. Mas ambos sabiam, alarmes não funcionam contra fantasmas. Naquela noite, nenhum dos dois dormiu. Ficaram na sala, todos os luzes acesas, sentados lado a lado, esperando. E Gabriel não decepcionou. Às 3 da manhã, a TV ligou sozinha. Sem controle remoto. Sem ninguém perto. E na tela, em vez de canal normal, apareceu um vídeo. Gabriel. Filmando a si mesmo no escuro. Sorrindo. Oi, casal. Desculpa atrapalhar a reconciliação. Mas a Júlia é minha. Sempre foi. E eu vim buscá-la. Marcelo tentou desligar a TV. Não funcionou. Arrancou o cabo da tomada. A TV continuou ligada. A imagem de Gabriel piscava, distorcida, mas persistente. Vocês não podem me desligar. Eu sou energia pura agora. Eu tô em tudo. Na eletricidade, nas ondas, nos fios. Eu sou onipresente nessa casa. Júlia estava paralisada, lágrimas escorrendo. Gabriel, para com isso. Eu sinto muito pelo que aconteceu, mas você precisa me deixar em paz. Me deixar em paz? A voz saiu distorcida dos alto-falantes da TV. Você me deixou. Você me abandonou. E por quê? Por esse aí. Por essa vida medíocre. Essa é minha vida. Eu escolhi ela. E eu escolhi você. E quando você não quis ficar comigo,
O que restou para mim? Nada. Só a morte. Mas sabe o que eu descobri? A morte não é o fim. É só uma mudança de estado. E nesse estado, eu posso fazer coisas que você nem imagina. Todas as luzes da casa começaram a piscar. Rápido. Epilético. Os eletrodomésticos ligaram e desligaram sozinhos. Liquidificador, micro-ondas, máquina de lavar. Tudo funcionando ao mesmo tempo, criando uma sinfonia caótica e aterrorizante. Eu posso estar em todo lugar, ver tudo, ouvir tudo. E eu sempre vou estar perto de você, Júlia. Sempre. Marcelo, tentando manter a racionalidade, gritou: Você não pode levá-la. Ela é viva. Você é morto. Existem leis universais. Gabriel riu. Uma risada que ecoou por todos os aparelhos eletrônicos simultaneamente. Leis. Eu sou obsessão pura, Marcelo. Obsessão não respeita leis. E sabe o que é lindo? Júlia já é meio minha. Ela pensa em mim todo dia. Com medo, com culpa, mas pensa. Essa conexão emocional é tudo que eu preciso. Não, Júlia gritou. Eu não penso em você. Eu te odeio. Você tá me torturando. Ódio é só amor ferido, meu bem. E quanto mais você resiste, mais forte eu fico. Cada pensamento seu é energia para mim. Foi quando Marcelo teve uma ideia. Ele pegou o celular e ligou para Dona Clarice, a médium que Júlia tinha consultado. Explicou rapidamente a situação. Vocês precisam cortar a energia da casa. Toda a energia. Desliga o disjuntor geral. E depois, vocês dois precisam fazer algo que talvez seja a coisa mais difícil: perdoar. Júlia precisa perdoar a si mesma. E você, Marcelo, precisa perdoar ela. Só assim o vínculo emocional vai se quebrar. Marcelo correu pro quadro de luz e desligou tudo. A casa mergulhou em escuridão total. Por alguns segundos, silêncio absoluto. Depois, uma voz. Não vindo de aparelhos eletrônicos. Vindo do AR rouca, raivosa, desesperada. Vocês acham que desligar a luz vai me parar? E então Júlia sentiu. Mãos geladas ao redor do pescoço. Apertando. Tentando estrangulá-la. Gabriel estava ali. Fisicamente presente. Ou o mais perto que um fantasma podia chegar disso. Marcelo acendeu a lanterna do celular e viu Júlia no chão, se debatendo, as mãos no próprio pescoço como se tentasse arrancar dedos invisíveis. Júlia! Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando puxar as mãos dela. Resiste! Mas não era ela se estrangulando. Era Gabriel. Perdoa, Júlia! Perdoa a si mesma! Marcelo gritou, lembrando das palavras da médium. Você não é culpada da morte dele. Ele fez uma escolha. Perdoa. Júlia mal conseguia respirar, mas forçou as palavras para fora. Eu perdoo. Eu me perdoo. As mãos invisíveis afrouxaram um pouco. E eu te perdoo, Marcelo disse, lágrimas escorrendo. Eu te perdoo pela traição. A gente vai superar isso. Mas você precisa viver. Você precisa ficar aqui, com a gente. As mãos soltaram completamente. Júlia caiu no chão, tossindo, respirando com dificuldade. A temperatura da sala voltou ao normal. A presença opressiva sumiu. Silêncio. Júlia e Marcelo ficaram ali, abraçados no chão, chorando. Por medo, por alívio, por tudo. Depois de alguns minutos, Marcelo ligou a energia da casa de volta. Tudo voltou ao normal. Nenhum aparelho ligou sozinho. Nenhuma mensagem chegou. Gabriel tinha ido embora. Ou pelo menos, era o que eles pensavam. 3 meses se passaram. Júlia e Marcelo estavam em terapia de casal, reconstruindo o casamento lentamente. As mensagens tinham parado. As aparições, também. Júlia começou a dormir de novo, a comer, a voltar a viver. Ela tinha trocado de celular mais uma vez, dessa vez por escolha própria, não por necessidade. Queria um recomeço limpo. Numa sexta-feira à noite, enquanto preparava o jantar, o novo celular apitou. Uma notificação. Júlia olhou.
Era um e-mail. De um remetente desconhecido. Ela abriu, o coração acelerando levemente. O e-mail estava vazio. Sem texto. Apenas um anexo. Um arquivo de áudio. Júlia quase deletou. Mas alguma coisa, curiosidade, pressentimento, fez ela clicar. Era uma gravação. Chiado no começo. Depois, uma voz. Fraca, distante, mas inconfundível. Gabriel. Oi. Júlia. Faz tempo, né? Você achou que eu tinha ido embora. E eu fui. Por um tempo. Mas sabe aquela frase, o que é seu, volta. Então, eu voltei. Tô mais fraco agora, é verdade. Aquele perdão de vocês me mandou bem longe. Mas eu sempre fui persistente, você sabe. E obsessões verdadeiras. Elas nunca morrem completamente. Elas só adormecem. Até encontrar uma brecha. Uma fraqueza. E aí, voltam. Eu vou voltar, Júlia. Talvez não hoje. Talvez não esse ano. Mas vou. Porque o amor que eu sinto por você, ele é eterno. E eternidade é muito, muito tempo. Até breve, meu amor. Até breve. O áudio terminou. Júlia deixou o celular cair no chão, as mãos tremendo. Marcelo entrou na cozinha. Amor, tá tudo bem? Você tá pálida. Júlia olhou para ele, depois pro celular no chão, depois de volta para ele. Ele voltou. Ela sussurrou. Ele nunca foi embora de verdade. E naquele momento, o celular no chão acendeu sozinho. Uma última mensagem apareceu na tela. Um emoji de beijinhos. A tela ficou preta. E Júlia soube. Isso nunca ia acabar de verdade. Porque algumas obsessões transcendem vida, morte, perdão e até exorcismo. Algumas obsessões são eternas. E Gabriel tinha a eternidade inteira para esperar. Se essa história te deixou sem dormir, aperta esse like agora. Compartilha com todo mundo que precisa saber que nem deletar resolve alguns problemas. E comenta, de que cidade você é? Você já recebeu mensagem de alguém que não deveria estar mandando? Já teve uma sensação de que seu celular tava estranho? Conta tudo. Até a próxima história. Se você tiver coragem de olhar pro celular de novo. E lembra, cuidado com quem você bloqueia. Porque alguns bloqueios não funcionam. Nem na vida, nem na morte.